Hi, guys! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acredito que todo mundo aqui me conheça, mas para quem não me conhece, o meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa primeira aula de conteúdo de fato, né? Na aula passada eu só ensinei mexer no Ávalo e nessa aula, no final da aula, eu vou ensinar de novo. Mas é o seguinte, antes da gente começar a falar de fato, se aprofundar nas loucuras da manutenção, nas profundezas da tecnologia, no mínimo da eletricidade, a gente precisa entender um pouco sobre a história da informática. Eu, que confesso para vocês, não sou muito fã de história, eu odeio história, mas a gente precisa saber o básico do básico, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? Então, eu vou passar uma pequena introdução à informática para que vocês compreendam que um computador não é somente esse camarada que a gente vê hoje. Tá? Um computador, vocês vão ver que nada mais é do que algo capaz de calcular. Beleza? Professor, você está dizendo então que se um macaco é capaz de calcular, ele pode ser chamado de computador? Se ele fosse capaz de calcular antes das máquinas eletrônicas, ele sim, com certeza, seria chamado de computador. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Beleza? Então é o seguinte, nesse módulo aqui, a ideia é que eu ensine para vocês todo o funcionamento dessa máquina, do computador e de seus componentes, cada um deles. A gente vai ter aulas falando sobre cada um deles, os mais importantes, os necessários, os básicos para o funcionamento da máquina. Tá? As avaliações elas serão realizadas de preferência no horário da aula. Por quê? Porque no horário da aula eu consigo tirar as dúvidas de vocês, ajudar vocês, não só no horário da aula, cara. Sempre que você tiver atividade, tiver dúvida, esse é o melhor horário para você tirar as suas dúvidas, para você resolver um problema. Por quê? Cara, a gente teve o feirão aí, que participou do feirão aí, dia 14 e 15. Excelente. O meu telefone congestionou de mensagem, vocês não fazem ideia do tanto que eu tenho de mensagem para responder ali. Eu acabei de fechar o WhatsApp ali, porque só de olhar o número lá em cima já me dá ânsia. Cara, tenho mais de 80 mensagens para responder. Assim, brincando, 2 dias que eu não tive tempo de responder. Que ela viu a loucura que estava falando, cheio de gente aqui. Tava de manhã, principalmente, à tarde foi mais vazio. Mas, cara, de manhã, os 2 laboratórios lotados, a gente fazendo cadastro e parar, saía gente de um laboratório, entrava gente, parava, parecia que estava brotando gente, eu não sei da onde. Sabe, eu nem tinha stand de aluno aqui, né? Enfim, cara, foi muita gente, foi uma loucura e o WhatsApp piorou. Tá? E aí, para eu tirar a dúvida de vocês, como é que eu faço? Tem que me desdobrar para dar um jeito das 8 horas de trabalho e responder vocês. Porque eu não sou nem louco de ficar em casa respondendo vocês. O tempo que eu tenho de descanso. Né? Fazer o quê? Mas, pelo visto, você é obrigado a fazer isso para ver se eu limpo no WhatsApp. Senão eu fico com toque ele também. Mas, enfim. Quanto aos prazos, gente, vocês sabem, vocês já tiveram aula comigo, já? Eu estou vendo vocês. Vocês sabem que eu sou muito tranquilo quanto ao prazo. Vou sempre deixar os prazos aí de uma semana, de um sábado até o outro, para vocês me entregarem atividades. A avaliação, eu não vou deixar só 24 horas, eu devo deixar os 48, sei lá, 74 horas, enfim, não sei, 72 horas. Cara, depende do meu humor, tá? Depende do meu humor. Normalmente, eu estou de bom humor. Eu só vou estar de mau humor se vocês pisarem muito no meu calo. Vocês sabem que eu sou um cara tranquilo, então isso não vai acontecer. Correto? Então, beleza. Uma outra questão. Professor, faltei a aula passada. O que a gente faz? A gente repõe a aula. Tá? Professor, faltei o módulo inteiro. O que a gente faz? Refaz o módulo e paga 2 parcelas. Simples. Eu não consigo te ajudar se você reprovou no módulo por falta. Entenda uma coisa. Professor, eu sou um aluno presente e tudo mais, eu não estava dando conta de fazer as atividades, tive dificuldade nisso, naquilo. Beleza, eu te ajudo, principalmente com a nota. Se precisar passar, eu te ajudo. Eu não tenho intenção nenhuma de reprovar ninguém.
Mas aí o camarada não veio o módulo inteiro. Me aparece na última aula falando que queria fazer tudo. Ah, por favor, tem dó. Agora você simplesmente vai refazer o módulo inteiro e pagar 2 parcelas simples. Então entendam, a minha intenção aqui sempre vai ser ajudar vocês. Mas eu não consigo ajudar o aluno que não veio nenhum dia no módulo. Beleza? Se a ajuda que vocês tiverem, que vocês precisarem, for questão de conteúdo, até com nota, se você for presente, eu consigo te ajudar. Se você não for presente, cara, sinto muito. Não posso fazer nada. Refaça o módulo e boa sorte. Tá? Então vamos lá. Aqui, antes da gente falar aí tudo sobre informática, sobre computador, sobre tecnologia, nós vamos conhecer um pouco sobre história, tá? E vale lembrar que os computadores, hoje, eles são aparelhos eletrônicos que recebem, armazenam e produzem informações automáticas. Então, já pensa aí na terminologia informática, que é justamente o fruto dessas duas palavras. Informações automáticas. Aí eu tenho informática, tá? Então, os quais esses dispositivos fazem parte do nosso cotidiano e cada vez mais o número tem aumentado no mundo. Hoje, inclusive, nós temos relógios capazes de computar dados. Beleza? Note que a palavra computador vem do verbo computar, que eu acabei de falar, capaz de computar dados. RJ45, cabo de crimpagem, cara. Então, a gente tem as pontas de crimpagem, mas eu acho que o cabo não vai ter, mano. O Ronei procurou da última vez, se tiver, vai estar no almoxarifado, esse cabozinho azul, ó. Tá ligado? Tu olha lá no almoxarifado, vê se tu acha esse cabozinho azul. Tem uma caixinha por aqui, mano, cheia dessa pontinha, que é a ponta de crimpagem. Aí tu vê com ela, aí tu pega um desses alicates aí, que são alicates de crimpagem, leva pra ela. Por que ela quer? Qual que é um desses três, mano? Mas eu acho que o vermelhinho é o que tá melhor. É que tamanho que ela precisa? É grande, ela não falou o tamanho, né? Então tu procura aqui nessas caixinhas se tu acha as pontas de crimpagem. Não, acho que a gente pegou. Como que jogou fora, mano? Pra que jogou fora? Mano do céu, você tá maluco? Você não fez um negócio desse? Eu não fiz, não. Quem fez? O André fez isso? Não, ele não jogou fora, não. Ele deve ter guardado. O André não é maluco. Vê lá, vê se ele sabe também, mano. Mas tinha aqui tinha, porque a gente, na aula de rede, a gente ensina a montar o cabo. Tinha aqui, mano, um bocado das cabecinhas de crimpagem, que não é cabecinha humana, mas a gente fala cabecinha. Tá numa caixa dessas aí, mano. Se não tá por aqui, sei lá. O Ronei que sabe, mano. O Ronei que deu a última aula de manutenção. Eu sei lá, ele não tá conversando com o papai, ele não? Se tiver, vai ser tudo. Rapaziada, pera aí, vou buscar mais ou menos um negócio aí. Eu não sei nem pra que ela quer. Fala, ou então você pede pra esperar, mano. Quando terminar, eu dou uma olhada, ver se eu acho. Vê se tu acha lá, que eu não sei se ainda tem esses cabos, não. Então, rapaziada, quando eu digo computar, nada mais é algo que tem a capacidade de calcular. Professor, espera aí. Freia. Você está me dizendo que uma calculadora hoje é um computador? Sim. Inclusive, nos primórdios, da computação, as pessoas eram chamadas de computadores. Por quê? Porque o computador apresentava dados e quem calculava éramos nós, seres humanos. Tá?
Nós não, porque não é da minha época, né? Mas, enfim. Então, antes de surgir os números, já se contava algo. Sempre se contava algo. Então, eram usados pedras para representar cada animal ou item, porque eles contavam quilo de caça, enfim, tamanho, por aí vai. E até mesmo para medir peso. E assim, ele teria a quantidade de pedras para comparar. Beleza? Se usava as pedras para comparar. Professor, então não se fazia uma contagem, não existia contagem 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito que a gente tem hoje. Não, mas se usava uma quantidade X de pedras para comparar volume, o que era uma contagem. Beleza? Então, com isso, do latim cálculos, que significa pedrinha, beleza? Cálculos, pedra, surgiu o termo cálculo, de calcular, contar. Tanto que, quando se fala de pedra nos rins, nós estamos falando de cálculo renal. Pedra nos rins. Mais nada. Beleza? Então, calcular é sinônimo de computar. Computadores eram pessoas que calculavam dados antigamente, ou computavam os dados antes dos computadores eletrônicos. Aqui nós temos um primeiro modelo assim, do que poderia se dizer que era o computador. Tá? Reparem que eu não estou falando do computador eletrônico, estou falando do computador, que era o ábaco. Ábaco, esse camarada aqui que você usava para calcular e mais nada. Tá? É claro que era muito importante aqui. Então, por muitos, ele é considerado o primeiro computador. O que você precisa mesmo? Só a cabecinha. Então, não, aqui era para ter um bocado. Era para ter um bocado, não era para ter nessas caixas aqui. Aí, tu coloca, porque tu escreveu até cabo de rede lá, alguma coisa assim. Que ele mostrou que estava de cabo de clipar. É alicate. Se quiser, no caso. Pode vir aí. Pode continuar dando pausa. Beleza. Então, o ábaco, gente, por muitos é considerado o primeiro computador. Por quê? Como eu falei para vocês, pessoas eram consideradas computadores, porque tinham a capacidade de calcular numa velocidade similar a uma máquina. Beleza? Que nessa época aqui, no ábaco ainda, nem existia a máquina. Mas quando a gente fala da primeira máquina, existiam pessoas, nem a régua ainda, já essa máquina pascalina aqui. Existiam pessoas que calculavam numa velocidade similar à máquina pascalina. Tá? E pessoas que eram capazes de calcular com a régua de cálculo. A régua de cálculo ela não calculava sozinha, se não entregava um dado, ela calculava. Tá? Você, por meio desses, por meio de ângulo, angulação e tudo mais, você calculava com essa régua. Certo? Beleza? Já a máquina pascalina, você determinava valores, assim como os telefones antigos. Você apertava assim, girava, apertava e girava. Aí ela pegava e representava dados aqui em cima com os valores de cálculo. Beleza? Só que aí surgiu o que, a princípio, era uma calculadora de bolso. Bolso de quem? Não sei, porque isso aqui não cabia na mão, não, nunca. Tá? Dizia que era calculadora de bolso porque era capaz de você carregar ela para um canto e para o outro. Beleza? Mas no bolso mesmo não cabia. De jeito nenhum. Essa aqui é a roda de Leibniz. Tá? Essa camarada bem aqui, gigantesca. Enfim. A representação de Leibniz, para vocês terem ideia, não tinha foto, era pintura. Né? Então, pintaram esse cara aqui como se fosse Leibniz. É essa a representação que a gente tem dele hoje. Achou? Não achou, né? Beleza. Yara, você não quer tirar de um desses cabos? Não, a gente não usa. Não, já foi. Mas o que você precisa exatamente? Esse ali não dá, não dá a medida, não. Tem um ali. Vê a medida, às vezes aquele ali cabe.
você passar por dentro. Obrigada. Nada. Depois, nós temos uma máquina que, por meio dos cálculos, ela perfurava um material que era semelhante ao papelão, tá? Que aqui é a máquina de Jacquard. Ela representava esses dados por meio de perfurações, tá? E os computadores, ou seja, as pessoas representavam essas perfurações e calculavam os dados até encontrar, de fato, o resultado. Foi tu que mexeu nas contas de crimpagem tudinho, né? Oxe, o Thiago falou que tu e ele estavam jogando fora essas contas de crimpagem. Pronto, tá tudo aí dentro. Eu não achei, né? Aí, como é que acha? Ninguém está escondendo o trem. Não. Ó, eu acho que tem mais uma. Eu não sei, pô. Tinha um bocado, não tinha, André? Tinha um bocado, né? Eu acho que o Manek sabe, tu acredita? Já. Agora a porta não consegue. Agora, pô. Bota no lugar dela. Não, mas não. Qualquer coisa eu deixo aqui como só mais um. Nessa caixinha aqui, André. Não tem nada, não? Essa aqui, Ah, não. nessa cola ali, tem o quê? Tem só tinta. Gente, eu não sei. Não. Aqui não tem mais nada. Tem, velho. Tem aqui. A não ser que o Thiago tenha jogado fora mesmo, mas tem um bocado. Tinha pelo menos umas 30 e 10 aí. 30 e 10. Tinha 30 e 10. Deixa eu ver. Então, gente, os dados aqui nessa Jacquard, é claro que ele imprimia e era necessário ainda alguém que representasse, eu conseguisse representar esses dados. Beleza? Depois nós temos a máquina de Babbage, já no século XIX. O matemático inglês Charles Babbage criou uma máquina analítica que, a grosso modo, é comparada com o computador atual. Por quê? Os computadores atuais, gente, eles só têm a possibilidade de atuar hoje dessa forma por conta de algo simples, que antes não era utilizado, nunca se imaginou a necessidade de algo dessa forma, que é a memória. Hoje, para a gente, memória é algo simples, normal, né? Só que nessa época não havia sido idealizado ainda o conceito de memória para as máquinas, tá? E aí, quando Charles Babbage conseguiu implantar a memória na máquina de Babbage, passou-se a pensar numa possível evolução das máquinas em que pudesse automatizar o serviço do ser humano, que seria de calcular. Beleza? Então, a máquina de Babbage simplesmente fazia esses cálculos, era capaz de reter dados e guardar, armazenar esses dados. E por isso Babbage foi um cara que, por muito tempo, foi chamado de pai da informática. Só que a informática não tem um único pai, tá? Não existe uma pessoa assim, esse cara fundou a informática, foi ele, e acabou a história. Não existe, não tem esse cara, tá? E é por isso que, depois da máquina de Babbage, como eu falei para vocês, após o uso da memória, foi possível implantar a tecnologia nessas máquinas, e aí a gente tem os computadores eletrônicos. Professor, então você está dizendo que aqueles computadores que a gente viu anteriormente, nenhum deles é considerado computador eletrônico? Eletrônico, não. São computadores apenas. Ou seja, pessoas, máquinas ou aparelhos capazes de calcular. Mais nada. Beleza? Então, com o avanço das áreas da matemática, engenharia eletrônica, o computador, basicamente tal que conhecemos hoje, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E é por isso que não existe somente um inventor da informática ou do computador eletrônico. De acordo com os sistemas e ferramentas utilizados, a história da computação está dividida em 4 períodos. Professor, 4 períodos? Hoje, eu arrisco a dizer que nós já estamos vivendo o 5º período, mas ele ainda não foi instaurado no mercado. Ele está instalado, mas ainda não tem a sua grande ou gigante parcela de mercado. Ainda tem uma minúscula parcela de mercado.
tá? E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Talvez a gente esteja vivendo a quinta geração. Lá no final eu explico para vocês. Na primeira geração, que girou em torno de 1951 e 1959, nós tínhamos aí os computadores que funcionavam por meio de circuitos integrados. O que são esses circuitos integrados? Eram placas gigantescas que controlavam o caminho da eletricidade. Beleza? Essas placas controlavam o caminho da eletricidade, sabendo para onde enviar uma força, uma corrente, para utilizar de tal aparelho, ou de tal função do aparelho, digamos assim. E esses circuitos controlavam as válvulas eletrônicas, certo? Essas válvulas que eram gigantescas. André, deixa eu ver o tamanho. Tu tem quanta altura? 1,70. Não chegava à altura do André, não. Alguém aqui tem 1,5 m de altura, as válvulas dos computadores antigos. Tá. Enfim, existiam válvulas de diversos tamanhos. Tá? É claro que nem todos os computadores usavam válvulas de 1,5 m, por exemplo, que eu falei para vocês que tinha válvula dessa capacidade. Mas observem essa máquina aqui atrás. Tá? Esse aqui é o ENIAC, certo? É o Electronic Numerical Integrator and Computer. Eita, gastei meu inglês todinho agora. Acabou já. Acabou. Ele consumia cerca de 200 kW e possuía 19 mil válvulas. É claro que não eram 19 mil válvulas gigantescas. Essas válvulas gigantescas que eu falei para vocês, normalmente nem eram utilizadas em computadores. As de computadores mediam mais ou menos 1,5 palmo, alguma coisa assim. Um pouco maior que essa placa aqui, assim. Tá? Então, imagina aí, 19 mil válvulas gigantescas, outras menores que 1 palmo. Depende do palmo também. Tá? Mas existem de diversos tamanhos. Beleza? O ENIAC, esse camarada aqui, o que ele fazia? Ele, através de um painel luminoso, ele apresentava dados semelhantes ao código Morse. E essas pessoas que estão aqui, ó, essas mulheres, elas eram o computador da história. Ou seja, isso aqui era uma máquina que apresentava dados por meio de um painel luminoso, e os computadores eram essas mulheres, que analisavam os dados através do painel luminoso, calculavam, representavam esses dados por meio de texto. Ou seja, transformavam o que era luz em informação. Beleza? Depois, nós temos a segunda geração, que essa aqui já funcionava por meio de transistores, tá? Os quais substituíram as válvulas, que eram maiores, as válvulas eram maiores e mais lentas, tá? Nesse período já começaram a se espalhar o uso comercial dos computadores. Esses transistores que eram mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Eram bem maiores do que os transistores que a gente tem hoje. Por exemplo, esse aqui tem talvez 1 centímetro, 1,5 centímetros, não sei. Enfim, pouco mais, tá? Enfim, temos diversos transistores ainda hoje. Muitas máquinas utilizam transistores, tá? E por conta desse camarada, foi possível o uso comercial dessa máquina, tá? Já dava para criar em outros locais, enfim. E aí, na terceira geração, nós tivemos os computadores que funcionavam com circuitos integrados, esses agora muito menores. Todos os outros trabalhavam com circuitos, né, Camille, só que na terceira já não utilizava mais como via principal os transistores, nem as válvulas, tá? O principal aqui agora eram os circuitos integrados, de fato, beleza? Que utilizavam de uma dimensão muito menor, tá? E tinham uma maior capacidade de processamento de dados, beleza? Essa era a terceira geração. E há quem diz que o computador que deu início à revolução digital foi o Altair 8800. Esse camarada aqui ainda só tinha painéis luminosos e aqui interruptores de ligado e desligado para você conseguir enviar dados também.
tá? O que funcionava, como funcionava esse ligado e desligado, professor? Explica aí para a gente. Até hoje, o computador, por meio de 0 e 1, ele transforma isso aqui em informações para a gente, certo? Esses zeros e uns era só o que você enviava para alguém e que você recebia de alguém. O Altair 8800, ele era um dos poucos computadores que, de uma pequena rede conectada na época, que tinham 4 universidades, se não me engano, conectados à rede de computadores, que permitia essa transmissão de dados. Só que o Altair 8800 passou a ser uma distribuição para uso doméstico, tá? E aí você teria uma conexão mais, assim, digamos que ampliada para outras pessoas, tá? E tudo por meio desse painel luminoso que imprimia no papel tudo que você recebia. Como que ele imprimia no papel? Com perfuração, tá? E a partir dessa perfuração você precisava fazer uma análise daqueles dados, calcular e entender o que a pessoa tinha escrito para você. Beleza? Lindo, né? Tem pessoa que é assim. Até hoje tem pessoa que é assim. Então, é o primeiro computador pessoal portátil, tá? Produzido industrialmente para venda em massa. Então, a era do computador em cada casa, basicamente, foi a era do Altair 8800. Um tópico favorito entre os autores de ficção científica finalmente chegou. Esse era o cartaz utilizado para a apresentação da Altair 8800 em qualquer revista, jornal da época, enfim, por aí vai. Possíveis usos para esse camarada. O que você fazia com ele? Calculadora científica, ou seja, calculava já diversos dados. Sistema de alarme, tá? Você conseguia usar alarme com esse cara. Controlador de máquinas industriais. Como assim, professor? Sabe aquelas máquinas extremamente pesadas da agropecuária e por aí vai? Você controlava por meio desse cara aqui. Piloto automático para aviões e barcos. Você também conseguia fazer com esse cara aqui. Tá? Como, professor? Usando de 0 e 1, os caras conseguiam fazer isso aqui. Pergunta como não. Fazia. E um cérebro para o robô. Mas são os robôs atuais, professor? É lógico que não. Está inviável. Beleza? Mas, para os robôs da época, sim. Então, ó, o que atrasava o Altair 8800 era a interface. Como eu falei para vocês, ele imprimia nisso aqui, ó, nesse papel aqui, ó. Perfurava papéis, tá? Então, mesmo com o terminal de teletipo, você era obrigado a programar em Assembler. Para quem não sabe, Assembler ou Assembly, né? A gente quer. Na verdade, Assembler é o cara que programava em Assembly. Mas tudo bem. Aqui é uma linguagem que hoje raríssimo. Raro é a pessoa que sabe programar isso aqui. Raro mesmo. Por que raro mesmo, professor? Porque não existe, sei lá, mercado para isso aqui. Tá? Não existe mercado para isso aqui. Mas essa é uma linguagem direta de hardware com hardware. Como assim? Me explica melhor isso aí. A comunicação entre aparelho, na verdade, peça com peça, é feita em Assembly. Tá? Então, é só a galera da engenharia de computação, o pessoal que estuda a ciência por trás da energia, que sabe ou que pensa ou que sonha em programar em Assembly. E ainda assim, não tem quem saiba. Tá? Então, havia espaço para a linguagem de programação de alto nível e isso chamou a atenção de 3 nerds de Harvard. Nomes que vocês conhecem, como Bill Gates, Paul Allen e um pouco menos conhecido, Paul Gilbert. Tá? Professor, por que um pouco menos conhecido? Paul Gilbert abandonou o barco, podia estar bilionário hoje, mas abandonou o barco, enfim. Só que o esperto é esse cara aqui, ó.
que quase não programou nada, fez a parte do marketing e é o que leva o nome de tudo hoje, né? Então, nas horas vagas, eles tinham uma pequena empresa que tabulava dados de trânsito nas ruas de Seattle, mas ela nunca foi muito longe. Então, eles gostavam mais de computadores em si do que de aplicações, ou seja, programações, tá? Programar dados e tudo mais. E a necessidade que a MITS nem sabia que tinha era perfeita para eles. MITS era quem produzia esse camarada, Altair 8800. Beleza? Logo, nenhum dos três nunca tinha visto um Altair 8800. Imagine a situação. Mesmo assim, eles ligaram para Ed Roberts, esse camarada aqui, que é o criador do Altair, tá? E perguntaram se ele estaria interessado em um interpretador de linguagem BASIC. Tá? Roberts gostou da ideia e marcou uma reunião em Albuquerque para dali a um mês. Certo? Essa foto aqui desse camarada é mais atual, tá? Isso aqui já nem é o Altair 8800. Isso aqui é outro computador. Para vocês não falarem assim, mas tinha só 0 e 1, como é que esse cara está com o monitor aí? Essa foto é mais atual. Beleza? Então, ó, Paul Allen, esse camarada aqui, ele que deu sangue, ele que programou, ele que era a cabeça pensante assim, da área da programação, ele que fez tudo. Hoje, pouca gente conhece também, ainda poucos crescem, ou seja, você é o que mais vai fazer, né? É o que mais vai se lascar também. Enfim, além de nunca terem visto o Altair, nenhum dos dois, nessa época que Gilbert já tinha pulado fora do barco, nenhum dos dois tinha visto um Intel 8080, que já era um computador mais atual, na verdade, um processador mais atual do Altair, certo? Tudo que tinham era um emulador do CPU 8008, que era um pouco mais antigo, que Paul Allen havia escrito para um projeto anterior. Beleza. Allen modificou seu emulador para funcionar com o 8080 e ele e Gates escreveram o interpretador BASIC, que conseguiu ocupar menos de 4 KB de RAM. Tudo isso para a época era muito, né? Mas os outros softwares ocupavam ainda mais. Certo? Beleza, então ele criou um interpretador. Aqui você tem um vídeo falando sobre o Altair. Se você não entende de inglês, recomendo que você assista, tá? Mas você não vai entender o que eles estão falando, mas você compreende a máquina e tudo mais. Então fica como dever de casa vocês assistirem isso aqui. Pouquinha coisa, beleza? Só não vou rodar aqui agora porque não faz sentido, mas depois vocês assistem e me dizem o que vocês acharam. E aí dessa história toda surgiu a quarta geração, que, apesar de todo o sucesso da verdadeira febre criada pelo Altair 8800, a MITS não teve um destino muito feliz. E em 1977 ela faturava o equivalente hoje a 26 milhões. Tá? Mas era pouco. O Altair 8800 era vendido a preço de custo, o lucro vinha das expansões e todo mundo estava produzindo expansões. Ou seja, as expansões que a MITS produzia não eram vendidas. Qualquer pessoa produzia a sua própria expansão. Beleza? Eles, além de clones e derivados estarem surgindo de todo lado. Então, tinha muita gente vendendo clones do Altair 8800, o que derrubou o mercado da MITS. Então, na verdade, em 77, ele já estava mais que obsoleto. Ainda mais que a introdução em abril de um tal de Apple II. Tá? E aí, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. Eles são incluídos os microprocessadores com gasto cada vez menor de energia. A prova disso está aqui. Nós temos um computador que usa um sistema em um único chip,
Simples assim. Básico, rápido. Compacto até demais. Que esse aqui de verdade cabe no bolso. Né? Esse aqui, cara. Esse aqui não tem jeito. Tá? Então, os fundadores da Apple são Steve Wozniak e Steve Jobs, os dois camaradas aqui. Assim como aconteceu com Bill Gates e Paul Allen, aqui a gente tem a mente brilhante por trás da programação, Steve Wozniak, que ninguém mal ouve falar, esse camarada não sabe nem quem foi. E nós temos a mente brilhante da área da publicidade, Steve Jobs, que também não fez nada. E é quem tem todo o crédito hoje. Beleza? Quando eu digo não fez nada, gente, desculpa, não é que ele não fez nada, é que ele fez a parte de propaganda do mercado e tudo mais. Que é importante, extremamente importante. Mas se comparar o que fez o Steve Wozniak pensando no projeto, programando, você vai ver que ele realmente não fez quase nada. Tá? Fora que esses produtos aqui se vendiam sozinhos no mercado. E aí começou a hegemonia da Apple. Eita! Né? Lançado em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak, que são os fundadores da Apple Corp. No dia 11 de abril de 1976 era lançado o Apple I. Tá? Um computador pessoal e primeiro produto da empresa fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak. E acredita-se que somente 200 deles foram fabricados. Todos de maneira manual por Wozniak. Tá vendo que o Wozniak estava fazendo tudo, enquanto o Jobs estava fazendo o quê? Propaganda, entendeu ele? Tá? Então, com o preço final de, pasmem, $666,66. Há quem diz que isso aqui é um pacto continuoso, mas não é. Segundo ele, é só porque ele gostava do número 6. Credo, né? Enfim. E aí, em 1977, ali, na verdade, é que nem o lançamento de carro hoje. Hoje, se você for na concessionária, já vão te vender o carro 2023. Só que a gente nem está em 2023. Mas em 1976, lançou-se um computador da geração de 1977, que era o Apple II. Tá? Esse foi o primeiro microcomputador pessoal a ter sucesso comercial. Certo? Esse camaradinha aqui, ó. Lindo, inclusive, compacto, perfeito, maravilhoso. Professor, cadê o mouse dessa geringonça aí? Não existia mouse ainda, não. Tá? Então, pode ficar tranquilo, não existia mouse aí. Então, ele foi lançado em 1971, aí, no caso, IBM PC, tá? Que era para chegar batendo de frente com a Apple, certo? Pela IBM Corp, lançou-se em 1981 o IBM PC, esse camarada aqui. Primeiro computador pessoal da IBM, primeiro PC que tinha clock de 4.77 MHz. Professor, você está falando água aí. Vocês vão entender sobre megahertz mais à frente. A gente vai ter aula sobre isso mais, então podem ficar tranquilos. Usava um microprocessador Intel 8088, agora não é mais 8008, 8080, era 8088. E usava o sistema operacional MS-DOS da Microsoft. Professor, Microsoft, da Windows. Você está dizendo que Windows antes era IBM? Sim. E o MS-DOS nós temos até hoje aqui, ó. Era assim que você operava esse camarada. Vamos ver isso aqui. E hoje, as configurações mais obscuras do computador se acessam por esse camarada aqui. Até hoje. Lindo, né? Pois é. Então, não vou mexer nesse camarada aqui agora, não. Tá? Então, tornou-se o computador mais vendido de toda a história. Esse camarada ali. Aí a gente vai dar um corte assim na linha do tempo. Parecendo vodka.
que corta. Assim, você não lembra de nada que aconteceu com o editor da vida, assim. Lógico. Aqui nós temos uma empresa. Vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Quando você vai na gráfica, qualquer lugar, emitir um documento, o que você faz? Você imprime um documento. Você vai na Lan House, você imprime um documento, correto? Quando você precisa de 2 daquele documento, o que você faz? Imprime 2 vezes. Beleza, mas você já tem uma impressão. Só que agora você vai precisar de mais 2. Você vai imprimir de novo ou você vai fazer uma Xerox? Certo? A gente vai fazer uma Xerox. Que hoje a gente chama assim, fazer uma Xerox. Só que eu digo para vocês, na verdade, o certo é tirar uma cópia. Porque Xerox era só o nome de uma empresa. E aí a gente acostumou-se a falar Xerox. Mas, na verdade, Xerox era o nome de uma empresa que produzia computadores. Mais nada. Tá? Então, a estreia da Bolinha, que é a Xerox Star, Bolinha, com o protótipo Xerox Alto, que vinha com o mouse, bem mais parecido com os de hoje. Então, primeira implantação aí do mouse na história. Já o primeiro computador com mouse que as pessoas podiam ter acesso foi o filho do Alto, que também era da Xerox. Era o Xerox Star, esse camarada ali, lançado no mercado em 1981. Beleza? E aí eu pergunto para vocês também. Vocês conhecem a Lisa? Já ouviram falar da Lisa? Não, não é a Lisa dos Simpsons. Não é dessa, não. Tá? Vocês conhecem a Lisa? Que não é a Lisa Simpsons. Lisa, essa moça aí, você sabe quem é esse camarada que tá com ela aí? Hã? O cara que canta a música do Baby. Não, não é ele. Lisa hoje é essa moça aí, assim, tá? Ela, que se chama Lisa Nicole Brennan Jobs. Por que Jobs? Acho que ela é filha do Elvis. Deve ser filha do Elvis Jobs, né? É isso mesmo. Ela, que nasceu em 17 de maio de 1978, é uma jornalista estadunidense, é filha de Steve Jobs e Chris Ann Brennan. Seu nome foi dado pelo seu pai, Steve Jobs, ao primeiro computador pessoal comercial com interface gráfica e mouse da história. Apple Lisa. Professor, mas você falou que o primeiro computador com mouse era aquele outro camarada ali, mas ele não era vendido comercialmente. Tá? Já o Apple Lisa era o outro vendido comercialmente, o primeiro computador com mouse a ser vendido comercialmente da história. Tá? Lisa, para quem não sabe, é uma filha que não era assumida de Steve Jobs. Tá? Era uma filha fora do casamento. Tá? E há boatos de que ela é, assim, mesmo ele construindo a família inteira e tudo mais, ele já, enfim, fez tudo para a família. Há boatos de que ela é tida como a única herdeira legítima das coisas dele. Então não vou não, que não tem. Boatos, não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Tá? E essa mesma, Rafael. Não sei se é verdade isso aí. Essa parte são só boatos. Tá? Então vamos lá. Apple Lisa, considerado revolucionário para a época, lançado em um dia como esse, no caso, no ano de 1983. O equipamento custava exorbitantes $9.995. Tá? 5 aí quebrou tudo.
Quebrou tudo, né? Só por causa de 100 com ele, mano. Se fosse 1990, eu comprava. 1995 fica caro demais. Enfim, ele usava. Não, também, de boa. Ele usava um microprocessador Motorola 68000 ou 68000 a 5 MHz e tinha 1 MB de RAM de capacidade de uso, certo? Já era excelente, era o bala da época. Então, memória virtual, um disco rígido externo de 5 MB e 2 leitores de disquetes, caraca, disquete, de 5,25 polegadas, de 871 KB, por conta do seu preço e da sua configuração considerada uma extravagância para a época, né? O computador foi um fracasso comercial. Não prestou. Contudo, por ironia do destino, colecionadores atualmente estão dispostos a pagar milhares de euros por essa relíquia. Tá? Vou vender o que eu tenho lá em casa. Mentira que eu não tenho. Então, ó, o IBM XTS foi o primeiro computador pessoal lançado com Windows 1.0, tá? Em meados de final de 1984 e 1985, não dispondo de tempo suficiente para criar um sistema operacional totalmente gráfico como o macOS, a Microsoft cria o Windows 1.0 e ele era uma interface gráfica bidimensional para o MS-DOS, que é aquele que eu mostrei para vocês, e foi lançado em 20 de novembro de 1985. Era necessário o MS-DOS 2.0, 256 KB de RAM e o disco rígido para executar esse sistema aqui, no mínimo. Tá? Depois a gente tem aí Macintosh. Tá? Primeiro computador a apresentar a interface gráfica com o utilizador e foi um sucesso em vendas. E para quem não sabe, a Apple carrega esse nome porque é a fruta preferida de Jobs, maçã. E também, para quem não sabe, maçã, beleza. Para quem não sabe, Macintosh é uma espécie de maçã. Tá? É aquela maçã pequenininha, doce, bem vermelhinha. Tem umas maçãs que é desse jeito assim também. Enfim, cara, Macintosh. Enfim, e que tal a quinta geração? Quando eu falei para vocês que talvez nós estivéssemos vivendo a quinta geração, é porque a ideia da quinta geração é a instalação ou implementação de inteligência artificial em tudo, ou quase tudo. Hoje a gente já tem quase tudo. Temos casas automáticas, óculos de realidade virtual, temos robôs, computadores. Por exemplo, nesse momento, lá na minha casa, a 22 quilômetros daqui, eu tenho um robô limpando meu quarto. Olha que lindo. Né? E por que não estamos vivendo ainda na quinta geração? Só porque ninguém quis dar esse nome ainda, dizer que é a quinta geração. Porque o dia que alguém bateu o pé e falar é quinta geração, já estamos na quinta geração. Tá? Então, inteligência artificial, reconhecimento de voz, sistemas inteligentes, robótica, redes de alta velocidade, computação distribuída, computação nas nuvens, computação em grade ou em rede, perdão, computação móvel. Enquanto isso, tudo está batendo, né? Está tudo batendo, tudo funcionando. Computação ubíqua, ou presença direta das tecnologias na vida das pessoas, em casa ou em convívio social, e realidade aumentada.
Esses são os princípios básicos da quinta geração. Qual desses que a gente não cumpre? Nenhum deles, a gente cumpre todos. Então, por que não dizer que estamos na quinta geração? Né? Tem até luz que liga na voz, não sei o quê. Pois é, cara, tem tudo. Tem casa automatizada, parará, tem tudo. Meu primo tem o bairro dele, sei lá, que tem o 5 anos. Inclusive, tem novidades por aí. Novidades, breves. Então, ó, vamos falar também em breve, daqui a pouco, jazinho, daqui a alguns minutos, na próxima aula, vamos falar sobre arquitetura física e lógica de computadores, hardware, dispositivos, categorias, software, unidade de medidas, mouse e teclado também. Mas, agora, nesse exato momento, eu vou fazer aquilo que nós chamamos de chamada, fazer aquela espécie de chamada. Vou pegar aqui a presença de vocês de hoje, ó, de dia 17/7/22, sábado. Essa é a senha de vocês de hoje da chamada. Todos anotem esse código. Lembrando, esse é o código da chamada. Chamada. Isso não é senha de acesso, só porque está escrito aqui senha do estudante. Isso não é senha de acesso. É só para responder a chamada. Tá? E aí, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma espécie de chamada que eu vou chamar aqui também vocês no Zoom. A princípio é um 0, mas tenta os dois. Se não der um 0, você bota um ó, enfim. Né? Eu acho que é o 0. Vamos lá. A Alana de Oliveira. Bruna de Souza Silva. Bruno Oliveira Ribeiro. Ele é o único, de verdade, não de festa. Eduardo Duarte Pereira. Érica Lopes Santos. Fábio Cardoso de Brito Filho. Aniele Ferreira Borges, ou Aniele, não sei a pronúncia certa. É a pronúncia 1 ou a pronúncia 2? A pronúncia 1 é Aniele e a pronúncia 2 é Aniele. Como é que é a pronúncia certa? Aniele. Beleza. Ellen Cristina Santos Rodrigues. Igor Jean Batista Araújo. Letícia Rodrigues Pereira dos Santos. Luan Matheus Ferreira da Silva. Luiz Gabriel Silva. Silva Ribeiro, no caso. Paulino Júnior Dantas dos Santos. Paulo Henrique. Rafael Alisson Soares Cavalcante. Vitória Cristina Dias da Cruz. Vocês aqui já pegou o nome de vocês, né? Leonardo, Ana Carolina, Yasmin e Lidiane. Beleza. Vamos lá então para a nossa segunda aula. Deu tempo da galera beber uma água aí.
Vamos lá. Para não ficar muito tarde, né? Eu vou ficar ali. Professor, como acesso à plataforma? Letícia, você anotou a chamada aí, né? Lá no final da aula, eu vou te explicar direitinho como acessar, tá bom? Não só você, quem for o primeiro acesso hoje também, que foi a primeira aula hoje, eu vou explicar para vocês como acessar, vou adicionar vocês na turma e tudo mais. Beleza? Porque agora não dá para eu parar o conteúdo, não. Vamos lá, gente. Informática moderna. Vamos falar sobre arquitetura física e lógica, tá? Desses computadores. Beleza, vocês já sabem que o termo informática surgiu da palavra informação automática, já falei na aula passada. Mas uma coisa que vocês não sabem... Ô, gente, conta a boca mais alta, eu quero que também. Ou então vocês esperam aí que eu quero ter fofoca também. O professor é Tá? histórica. Então, ó, uma coisa que vocês não sabem, na verdade devem saber, vocês sabem, só que inconscientemente, é que para que um computador funcione, para tudo dê certo, nós precisamos de 3 fatores, 3 pontos, que são eles: hardware, software e people. Nada de tapa-ware. Coisa do Ronei, isso aqui, as piadas do Ronei, nossa, a gente vai se deparar muito com isso. Esquece tapa-ware. Aqui, people, o que é people? É basicamente toda e qualquer pessoa que utiliza de um aparelho eletrônico, de uma máquina eletrônica, de um computador eletrônico. Você utiliza? Você utiliza? Você utiliza? Todos, então, somos people. Por quê? Eu utilizo de uma máquina dessa. Professor, mas não é só para uso profissional? Não. Qualquer pessoa que utiliza da máquina. Beleza? Porque se você não fizer nada, a máquina não vai se utilizar sozinha, não vai fazer nada sozinha. A menos que ela crie vida, né? E quando isso começar, porque não é se, é questão de tempo, quando isso começar a acontecer... Que não está muito longe. Não está muito longe, está bem aí. A gente sabe, né? Vai ter a guerra da revolução das máquinas aí, enfim. Então, softwares. Prepara, mano, prepara. Software, o que é o software? Alguém sabe dizer? Ai, isso é tão legal. Eu tava bem lá e voltou pra trás. Nossa. É claro, eu quero que vocês errem mesmo. Essa é a hora de errar. Esse aqui é o lugar de errar, o lugar de falar água. Mas... água, asneira, o que vocês quiserem. E aí, alguém sabe dizer o que é software? Gente, não, então vamos fazer o seguinte, vamos parar a matrícula de vocês aqui, vamos voltar lá para o TI. Vamos não, porque vocês sabem o que é software, vocês aprenderam lá no TI, no IT, que falou de novo. É a parte lógica do computador. Excelente, Rafael, vai ganhar meio ponto na média, cara. Era as 3 primeiras palavras ali do slide. Pronto. Era só sim. falar as 6 primeiras palavras do slide, que ganhava meio ponto na média. Pronto. Simples. Né? Na verdade, quase todos os pontos. E o Paulo Henrique também vai ganhar porque ele não está errado, não. Acabou a história. É isso. É o seguinte, gente. Software é toda a parte lógica do computador. São os programas, são as aplicações, é o sistema operacional. Tudo aquilo que a gente não consegue tocar no computador, nós chamamos de software. Porque, na verdade, é o que a gente não toca, mas acessa. Correto? E hardware, professor? Hardware é tudo aquilo que a gente consegue bater, tacar na parede,
enfim, mover de um lugar para o outro. Esse é hardware, toda a parte física. Isso aqui, ó, é o hardware. Beleza? Galera de casa, isso aqui é uma placa-mãe, isso aqui é um hardware. Beleza? Então, para vocês nunca mais esquecerem, tá? O software. Tá bonita. O outro lá para poder começar a falar. Não, agora já era. Agora já foi. O software é a parte que a gente xinga quando trava. Por quê? Porque essa é a parte que você não consegue tocar, você não consegue fazer nada. Então você só xinga. Essa é a parte que você xinga quando estraga, enfim. E o hardware é a parte que você joga na parede quando não funciona. Tá? Então o que travou foi o sistema operacional, foi o software. Mas você jogou o hardware na parede. Beleza. Então você jogou a parte física na parede. E quando você não tem coragem de jogar na parede, você só xinga. Você fala, essa merda desse celular não funciona. Você está xingando o software. Beleza? Entenderam? Então é isso. Que apareceu o robôzinho bem na tela do telefone, morto. Meu Deus. Nossa, pareceu um Android morto. O Android morto ali. Enfim. Então, como eu falei para vocês, o princípio da informática, na verdade, dos computadores eletrônicos é o quê? A memória. Assim, nos princípios, o que possibilitou a criação dos computadores eletrônicos foi a memória, correto? Então, a gente precisa saber de memória como, na verdade, basicamente a unidade de medida que o computador usa para armazenar dados, tá? Como foi falado para vocês, o computador trabalha com base binária, 0 e 1. Tá? Então, digamos que fosse tudo elevado a 2, porque ele trabalha com 0 e 1. Beleza? O computador, hoje, para ele apresentar uma letra de informação, um dado, ele usa 8 unidades de uma memória que nós chamamos de bits, certo? Então, o computador trabalha com bits e bytes. O que são os bits? Os bits é cada unidade de memória que compõe um byte. Então, eu preciso de 8 bits para formar um byte. Até aqui, tranquilo. Correto? Basicamente, a gente sempre vai encontrar... Então, se eu preciso expor um dado, eu vou ter no mínimo 8 bits que formam um byte. Beleza? E é por isso que o nosso cálculo, para interpretar dados ou para armazenar dados, a gente tem como unidade de medida o uso de um cálculo matemático sempre com o 8 como base, ou o 8 como fator de multiplicação. Por quê, professor? Porque eu tenho, por exemplo, se eu quiser expor 2 letras, eu preciso de 8 bits mais 8 bits, que formam 2 bytes. Cada byte vai representar uma letra para mim, correto? Então, eu tenho 16 bits. Depois de 16, eu tenho 32. Depois de 32, eu vou ter 64. Depois de 64, eu vou ter 128. Depois do 128, eu vou ter 256. Depois do 256, eu vou ter 512. Depois do 512, eu vou ter 1024. Só que presta atenção no detalhe comigo. Eu cheguei em 1024, correto? 1024 é a unidade mais próxima de 1000 que a gente vai ter. Por conta desse cálculo, é necessário que seja feito dessa forma, tá? Logo, se essa é a unidade mais próxima de 1000, o 1000 ele sempre vai ser representado por um K. Por exemplo, se você caminha 1000 metros, você caminhou quanto? 1 km ou 1 quilômetro, correto? Se você tem 1000 gramas, você tem 1 quilograma. Beleza? Oi?
Esse aqui 1 quilo? Não. Assim, não para a gente representando, se você for transformar em sigla, vai virar um kg, não é? Quilo de peso, se você for escrever por extenso, é com QU. Beleza? Se você for representar num dado assim, você vai usar kg, não é? Sacou? Entendeu? Então, o K, nesse caso, é utilizado para representar uma milha, unidade em milha. Qualquer uma delas. Tranquilo, né? Depois, eu tenho o mega, que aqui ele já está representando 1 milhão de dados. Tranquilo? 1 milhão desse camarada. E o giga, professor, 1 milhão. E por aí vai. Tá? Então, o básico aqui para vocês compreenderem é que um bit ele sempre vai ser representado pelo B minúsculo. Então, se você achar um KB, B minúsculo, esse tem 1 kilobits. Tranquilo? Se você achar um KB com B maiúsculo, esse tem 1 kilobyte. Tranquilo? Então, o B minúsculo e o maiúsculo tem diferença nesse caso aqui. Suave, né? Então, entendam, um bit B sempre vai ter valor 1. 8 bits, tá? Digamos que eu tenho 8 bits, ele forma 1 byte. Tranquilo? 1024 bytes, perdão, ele forma 1 kilobyte. Tranquilo? Se eu pegar 1024 kilobytes, eu tenho 1 megabyte. E se eu tenho 1024 megabytes, eu tenho 1 gigabyte. Parece complexo, mas pensa da seguinte forma. Então, eu tenho 1 terabyte. Beleza. Então, 1 terabyte é formado por 1024 gigabytes. Então, entenda esse espaço aqui no meio como é formado por. Tranquilo? Ou, sei lá, para você chegar a essa simbologia, é necessário você ter essa quantidade de dados, ou de capacidade de armazenamento, no caso aqui, unidade de medida. Tranquilo? Então, como em tudo que existe, precisamos ter uma unidade de medida. Na informática, essa unidade é o bit e byte. Bit e byte. Tá? O bit é o menor valor encontrado e ele equivale a um código binário, 0 ou 1. Tá? O bit sempre vai ser representado por 0 ou 1, sempre ligado ou desligado. Que pode, no caso, e a junção de 8 bits forma um caractere que tem o peso de 1 byte. Então, um caractere pesa 1 byte, ou seja, é composto por 8 bits para apresentar uma letra para a gente aqui no computador, por exemplo. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma outra unidade de medida, só que agora nós estamos falando de velocidade. Não estamos mais falando de memória. Beleza? Memória foi aquilo ali, acabou, já era. Aqui eu tenho os hertz, que é a nossa unidade de velocidade. Então, o hertz equivale a 1 ciclo por segundo. Ou seja, 1 hertz é a capacidade que o dispositivo tem de executar uma volta em todo o circuito da máquina dentro de 1 segundo. Tranquilo? Então, ó, pela definição do Comitê Internacional de Pesos e Medidas, 1 hertz significa 1 ciclo por segundo. 1 kHz são 1000 ciclos por segundo. 1 MHz é 1 milhão de ciclos por segundo. 1 GHz, 1 bilhão de ciclos por segundo. Simples. Não é verdade? Tranquilo. Professor, então você está me dizendo que se um processador tem capacidade de 3.3 GHz, ele é capaz de executar 3 bilhões de voltas dentro do circuito do computador dentro de 1 segundo? Sim.
Sério? Sério. Ele foi feito para isso. Tá? É simples assim. Se eu ouvir falar de hertz, normalmente é a velocidade, unidade de medida de velocidade do dispositivo. Tranquilo? Então vamos lá. Já que eu já falei para vocês a definição de software e hardware, né? Que software é o que você xinga, hardware é o que você joga na parede. Nós precisamos compreender que em hardware nós temos diversos dispositivos. Temos dispositivos de entrada, de saída, dispositivos híbridos, de armazenamento, de segurança e por aí vai. Vamos lá compreender cada um desses. Vocês sabem também quais são os 3 pilares básicos do processo do computador em si, que é a entrada, processamento e saída, não sabem? Isso já foi falado para vocês, não foi? Nos outros módulos? Então, para que haja esses 3 processos, eu preciso de dispositivos de entrada, esses que vão permitir ao usuário inserir dados no computador, tá? E eu já vou falar sobre dados com vocês. Mas dados pode ser tanto áudio, pode ser dado visual, pode ser dado por código, aceno, digitação, enfim. Dado. Dado que para a gente não tem valor. Professor, como assim dado não tem valor? O computador ele faz o seguinte, ele recebe esses dados, ele processa, organiza, calcula, faz de tudo para transformar esse dado em informação. Informação para a gente tem valor, tá? Vou fazer aqui uma analogia rápida, simples, para vocês entenderem. Alguém que fala mandarim? Alguém aí de casa fala mandarim? Beleza. Então, iria adiantar para vocês se eu desse essa aula toda em mandarim? Não. Justamente. Esse é o conceito de dado. Você tem algo, mas você não compreende, você não consegue interpretar o que você tem. Então, dado é algo que você tem e que você não interpreta, você não consegue interpretar. Beleza? Então, a gente insere dados no computador. Esses dados a gente não interpreta. Porém, esses dados passam por cálculos matemáticos, lógicos, passa por uma organização, enfim, até transformar esses dados em informação. Tá? Eu também seria incapaz de dar essa aula de mandarim para vocês. Falar mandarim. Mas, enfim, imagina aqui a seguinte situação agora. Se em mandarim vocês não entenderiam, vocês teriam só dados, mais nada. Só que eu estou dando essa aula em português. O que acontece? Vocês não deixaram de receber dados, vocês estão recebendo dados apenas. Só que a cachola de vocês, como vocês entendem o português, é capaz de reter o que eu estou falando para vocês, ou seja, vocês recebem os dados, vocês são capazes de organizar a frase que eu estou falando, certo? E são capazes de processar o que eu estou dizendo, que é quando vocês entendem o que eu digo. Logo, vocês têm acesso à informação. Ou seja, a informação ela só chega a ser informação depois de processada e compreendida. Beleza? Então, o processo de entrada de dados seria nada mais do que inserir dados no computador, seja visual, por meio de teclado, teclas aqui, enfim. Ou seja, áudio também. Tranquilo? Para isso, temos diversos dispositivos que nos permitem fazer isso hoje. E, professor, para a gente chegar à informação, eu preciso da fase de saída, que é depois que esses dados já foram processados, já foram organizados, já podem me apresentar algo que eu compreenda. E essa fase a gente chama de processo de saída, que é quando ele imprime ou exprime, que essa era a palavra correta, que é você, enfim, estampar em algo o conteúdo. Tá? Então, o monitor, por exemplo, ele está entregando aqui para a gente diversas informações que a gente recebe como dados, mas são diversas informações. Tá? Então, ó, projetor entrega informação, monitor, caixa de som, informação por áudio, impressora simples. Por que impressora simples?
porque a multifuncional ela já é um dispositivo híbrido, não é só de saída, mas tudo bem. E eu tenho headphones, que é só fone de ouvido mesmo. Ou seja, dispositivo de saída, está me entregando informação, seja áudio, seja visual, enfim, o que for. Beleza? Depois nós temos dispositivos híbridos, aqueles que me permitem tanto enviar dados quanto receber informações. Tranquilo também, né? Suave. E eu tenho dispositivos de armazenamento, todos aqueles que são capazes de guardar, de reter dados e informações, enfim. Se ele tem a capacidade de armazenar algo ali, ele é um dispositivo de armazenamento. Acabou a história. Beleza? Compreendem o que é cada um desses aqui? Tem HD externo, SSD, HD interno, no caso, qualquer disco rígido. Tem o CD, DVD, Blu-ray, disquete que não usa mais. Tem o cartão de memória, pendrive e por aí vai. Todos esses capazes de armazenar dado e informação. Disquete? O disquete é o que precedia o CD. Ou seja, nesse camarada aqui você guardava dados e informações para tudo. Se você precisasse guardar uma imagem, precisasse guardar um documento, você guardava tudo nele. Para você formatar um computador na época com esse camarada, você usava uns 8, 10 dele para você formatar um computador, porque ele não tinha capacidade de armazenar o sistema operacional completo num só disquete. Enfim, para vocês terem ideia. Na verdade, não é que era muita coisa. Para a gente, hoje é besteirinho, quase nada. É porque a capacidade de armazenamento dele era reduzida mesmo. Muito pouquinho. Ele era fininho assim. Normalmente, se media a capacidade de armazenamento antigamente justamente pelo peso, pelo espaço e tudo mais. Que, de fato, usa espaço do dispositivo. Então, quanto maior, maior a capacidade de armazenamento. A gente tinha essa base. Por isso que os HDs, quando a gente estiver falando de memória, uma aula só de memória, vou mostrar um HD para vocês. Por isso que ele era gigante. Hoje, não necessariamente é assim. A gente tem pendrives pequenininhos, besteirinhos assim, que armazenam muito mais. Armazenam muita coisa hoje. Sim. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre tipos de computadores para a gente finalizar por hoje. Tá? Existem hoje vários tipos de computadores e muitos deles tenho certeza que vocês nem conhecem, nunca nem ouviram a terminologia, ou às vezes a terminologia hoje também já está muito defasada, mas eu vou falar assim, digamos que nos primórdios, quando surgiram essas tecnologias ou as ideias, como que a gente diferenciava elas, beleza? Um exemplo disso são smartphones, phablets, tablets e por aí vai, que são os aparelhos portáteis ou móveis. Quem que já ouviu falar de phablet? O seu, entre aspas, celular tem quantas polegadas, você sabe dizer? O seu tem quantas polegadas, você sabe dizer? De vocês não sabem? Você sabe, Leonardo? O seu? 5 polegadas, o seu? Tá, o meu tem 6,26 polegadas. Tá? Por que eu estou perguntando isso? Nos primórdios da tecnologia do aparelho móvel, touchscreen, assim, portátil e tudo mais, o conceito de smartphone era qualquer aparelho como esse aqui que tivesse até 5 polegadas. Esse é um smartphone. Tá? Passou disso aqui, ou seja, está entre 5 e 7 polegadas, esse é um phablet. Então, se o teu tem 5,26, você tem um phablet na mão. Só que, atualmente, esse conceito tem se perdido. Tem hoje uma série de fatores por trás de tudo isso aqui que eles estão querendo modificar e implantar uma nova ideia de phablet. Tá? Como não é nada certo ainda, a gente mantém esse princípio aqui. E acima de 7 polegadas já é considerado tablet. Beleza? Essa é a ideia. Aqui nós temos laptops. Esses são outros computadores portáteis também.
mas que não necessariamente são de bolso. Não é de bolso. Nós temos netbooks. Netbooks, por que netbook? Porque ele normalmente é menor, tem capacidade de processamento menor, capacidade de armazenamento dele é quase zero, porque a ideia é que ele acesse a internet. Por isso, netbook. Mais nada. Tá? Então, às vezes, vocês vão comprar um laptop desses pequenininhos assim, quase que portáteis e tudo mais, e aí te vendem como netbook, fala para você que é bom, que é excelente, que não sei o quê. Tem a ideia já de que ele foi feito para acessar a internet, mas não. Ah, eu quero guardar, armazenar ali alguma coisa, baixar um jogo, colocar nele. Não faz isso, que você vai acabar com o teu dispositivo. Ele foi feito para acessar a internet. Acabou. Já o notebook, ele já tem um pouco mais de armazenamento, te permite guardar um pouco mais de dados, informações ali. Você pode baixar alguma coisa, armazenar algo, enfim. Tá? Então, ele possui uma espécie de memória dedicada para isso. Tá? Beleza? É um dispositivo tranquilo para esse uso. Já os Ultrabooks, esses são notebooks com laptops, na verdade, né? Com a capacidade de processamento bem mais, digamos que, aprimorada. Então, ele processa mais rápido dados e informações. Normalmente tem mais capacidade de memória para guardar dados e informações e por aí vai. E nós temos MacBooks, que são laptops desenvolvidos pela Apple. Nós temos Chromebooks, que são laptops desenvolvidos pela Google e por aí vai. Tá? Alienware, por aí vai. Alienware são Ultrabooks. Enfim. Depois nós temos os desktops, como esse aqui da escola que eu me comunico com vocês. Certo? Desktops são esses de mesa mesmo, que muita gente conhece como PC. Por que PC, professor? Personal Computer, ou seja, um computador pessoal. Tá? Depois nós temos o Mac, que é um desktop da Apple, e o Workstation. Workstation são computadores que muita gente conhece hoje como computadores gamers também, gamers. Professor, mas por que essa terminologia? A princípio, é um computador com uma capacidade de processamento mais rápida, uma melhor capacidade de processamento, e também de armazenamento. Beleza? Isso é o que compõe um computador gamer. Simples assim. Tá? E nós temos outros desktops que são os all-in-one. Ali, inclusive, tem um. Se vocês olharem esse monitor maior que tem ali assim, ó, tem até um botãozinho de ligar no canto superior direito dele, assim, no lateral. Esse camarada aí, esse é todo o computador já, tá? Só precisa do mouse e do teclado para você mexer nele. Por quê? Ele é tudo em um só, por isso all-in-one, tudo em um, em que você não tem cabos passando por ele. O único cabo que você vai utilizar é teclado e mouse, se você for usar assim, porque normalmente é utilizado via Bluetooth. Tá? E é por isso que ele leva esse nome, é tudo em um único dispositivo. O monitor já é colado com a placa-mãe atrás, o CPU, que é o processador, placa de vídeo, tudo integrado, tudo junto. Isso se torna um problema se você quiser precisar fazer upgrade nesse camarada, porque não faz. Tá? Enfim, aqui nós temos os mainframes, que são supercomputadores, servidores, superbancos de dados e por aí vai. Aqui, nessa sala, nós temos um mainframe, que é um servidor. Tá? Esse servidor, inclusive, é muito semelhante a isso aqui. Ele não, o que nós temos aqui, ele não tem capacidade de armazenamento, assim, aquela capacidade gigantesca. Por quê? Ele é usado virtualmente e que ele cria salas de rede virtuais. Tá vendo essa caixa preta aqui em cima? O switch. Vou mostrar para a galera de casa. Essa caixa preta bem, ó. Esse é o switch, tá? Ele é parte do nosso servidor. Certo? Ali dentro eu tenho um dispositivo que cria salas de rede virtual para disponibilizar a rede para todos os computadores que antes estavam conectados aqui e ali. Nessa sala nós não temos esses computadores.
Mas eu tenho um post de rede aqui, tenho um post de rede para esse mesmo switch, tá? Aquela sala ali é desse mesmo switch. Para todas essas salas aqui à esquerda e essa sala aqui principal e secretaria também é desse mesmo switch. Beleza? Nos outros laboratórios, se vocês verem, cada laboratório vai ter um preto desse também em algum canto. Porque ele também criou outras salas virtuais para cada dispositivo usar a rede. Tá? Por isso, o servidor, ele só serve os computadores. Tá aí a rede de vocês, toma aí. Tá? Ele faz isso. E aqui eu tenho um super banco de dados. Esse camarada que vai armazenar dado a rodo aqui. Então, capacidade de armazenamento gigantesca. E supercomputadores, que hoje você pode pensar de diversas formas que são supercomputadores. E na próxima aula, nós vamos falar sobre eletricidade, energia, aterramento e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Fechado? Então, rapaziada, por hoje é só. Vai ficar aqui comigo de castigo só quem não acessou o Avalon ainda. Vou mostrar mais uma vez a senha de vocês, até vocês. E vou ensinar também, galera, a acessar aqui o Avalon, né? Para vocês compreenderem como fazer e por aí vai. Então, tchau, obrigado. Para quem é de tchau, obrigado. Excelente fim de semana para todos e até mais.